Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver agora uma aula sobre poliedros, que é o assunto introdutório aí da geometria espacial, tá? Especificamente, nessa aula nós vamos tratar dos poliedros regulares, que é a parte mais importante e mais solicitada aí pensando na prova do Enem. Tudo bem? Então tenha aí uma excelente aula e vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos começar com os poliedros regulares, tá? Começando com a definição do que é um poliedro. Diz o seguinte: um poliedro é a reunião de um número finito de polígonos planos. Então, pessoal, se nós reunirmos polígonos, por exemplo, triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos e por aí vai, reunirmos esses polígonos formando sólidos, nós teremos aí o surgimento dos poliedros. Tudo bem? Agora é o seguinte, nós temos aí dois poliedros que nós deveremos considerar no nosso estudo. O poliedro à esquerda, que é o poliedro convexo, e o outro nós temos um poliedro côncavo. Para nós aqui que queremos prestar vestibular e o Enem, apenas o poliedro que é convexo, ele é objeto de nosso estudo. Tudo bem? Agora, Ferreto, como é que a gente faz para diferenciar um poliedro que é convexo de um poliedro que é côncavo? Aí você faz o seguinte, imagine, por exemplo, uma reta entrando e saindo pelo sólido. Como você pode ver ali no poliedro convexo, essa reta ela entrou e saiu, tocando apenas duas vezes nesse poliedro. Ok? Agora, pessoal, no outro lado, ali no poliedro côncavo, reparem que a reta está entrando, saindo, voltando a entrar e saindo dele. Ou seja, acaba tocando nesse poliedro aí em 4 pontos. Ou seja, pessoal, isso já caracteriza que existe aquela parte côncava que você pode ver ali em cima. Então, isso aí justifica a concavidade, que é então um poliedro côncavo. Tudo bem? Agora, em relação aos elementos, pessoal, olha só. O poliedro ele é formado por faces, arestas e vértices. O número de faces é o que vai dar o nome do poliedro. Por exemplo, um poliedro que possui 4 faces, ele é um tetra, refere-se a 4, né? Tetraedro. Edro quer dizer número de face. O pentaedro, 5 faces. Hexaedro, 6 faces. E por aí vai, tá? Por exemplo, nesse poliedro aí, reparem que nós temos ali as arestas, que é, na verdade, a união das faces, tudo bem? O ponto de encontro ali das arestas, você pode ver aqueles pontos ali, são os vértices do poliedro, e nós temos, então, as faces dando nome, no caso, ao poliedro. São esses os 3 elementos principais de um poliedro. Tudo bem? Agora, pessoal, pensando especificamente aqui na prova do Enem, o mais importante, e até pensando nos outros vestibulares, são os poliedros regulares. Vocês verão que existem apenas 5 poliedros que são regulares, e é isso que eu vou comentar com vocês agora. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver aqui os poliedros que são regulares, tá? Olha só a definição. Um poliedro convexo, ele é regular quando, olha só, a primeira característica dele, suas faces são polígonos regulares e congruentes, tá? Ou seja, são polígonos que possuem todos os seus lados e todos os seus ângulos congruentes, ou seja, iguais entre si. Beleza? Como exemplo aqui nós temos os triângulos equiláteros, nós temos os quadrados, os pentágonos regulares, tá? Agora, a segunda característica aqui de um poliedro convexo regular é que os seus ângulos poliédricos eles são congruentes. Ou seja, pessoal, os ângulos do sólido eles são todos iguais entre si. Beleza? Olha só, existem 5 poliedros que são regulares, nem mais, nem menos. Nós temos eles aí, pessoal, e reparem que aquele primeiro que nós temos, ele é o tetraedro regular. Olha só, tetra quer dizer 4, edro se refere à face. Então, são 4 faces regulares
Nesse caso aí, são 4 triângulos equiláteros. Tudo bem? Esse outro poliedro aí, ele é o hexaedro regular. Hexa 6, né? Então são 6 faces. Reparem que essas 6 faces, elas são quadrados perfeitos, tá? Aquele outro ali, ó, é o octaedro regular, ou seja, 8 faces regulares. Nesse caso, são 8 triângulos equiláteros. 4 triângulos equiláteros para cima e 4 triângulos equiláteros para baixo. Tudo bem? O próximo ali, ó, é o dodecaedro, tá? No caso, o dodecaedro regular são 12, olha só, pentágonos regulares, como você pode ver. E aquele outro ali bem bonito, pessoal, é o icosaedro. Esse prefixo ico se refere a 20. Então nós temos aí um poliedro que tem 20 lados, e 20 faces no caso, e essas 20 faces são todas triângulos equiláteros. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nós poderemos até construir uma tabela representativa aí dos poliedros que são regulares. Olha os 5 que nós temos aqui, ó. Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Reparem que as iniciais aqui, ó, formam a palavra TOD. Não esqueça do H aqui, tá? O TOD, então, são os 5 poliedros que são os únicos poliedros regulares. Beleza? Agora, concluindo a tabela, nós temos aqui as faces, os vértices e as arestas. O total de faces a gente tira pelo nome. Tetraedro possui 4 faces, hexaedro 6 faces, octaedro 8, dodecaedro 12 e icosaedro 20 faces. É importante lembrar o seguinte, que o tetraedro, as faces são triangulares, ou seja, triângulos equiláteros. O hexaedro, as faces são quadradas. O octaedro, as faces são triângulos equiláteros, ou seja, são 8 triângulos equiláteros. O dodecaedro, pessoal, as faces, elas são pentágonos regulares. Enquanto que o icosaedro possui 20 faces triangulares. Tudo bem? Aí então nós temos o seguinte, ó, como é que a gente acharia esses números aqui sem precisar memorizar, tá? Olha só, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o dodecaedro regular. Vamos supor que a gente queira saber o número de vértices e arestas do dodecaedro regular, que são 20 e 30. Tudo bem? Então, olha só, para não precisar decorar, como é que você pode chegar nesses valores? O dodecaedro, o nome diz, né? Total de faces é igual a 12 e as faces são pentágonos regulares, tá? Mais ou menos assim, ó. Tudo bem? Primeiramente, vamos calcular aqui o total de arestas, então, do dodecaedro regular. Se nós temos 12 faces e essas 12 faces são pentágonos, o total de arestas, você concorda comigo que são, então, 12 faces e cada face possui aqui, ó, 5 lados, ou seja, nós teremos 5 arestas. 12 vezes o 5, resultado 60. Aí, se você for reparar, nós temos, na verdade, o total de arestas do dodecaedro é 30. Ferreto, por que deu exatamente o dobro aqui, ó? Pelo seguinte, ó, se eu colocar aqui no poliedro, como a gente sabe, é um poliedro, então ele é formado por 12 faces. Então, logo do lado aqui, ó, vamos colocar um outro pentágono regular. O que acontece, pessoal? Aqui nós temos 5 arestas, aqui nós temos 5 arestas. Então, o que acontece? Essa aresta aqui, ó, que está na fronteira, você concorda que ela foi contada 2 vezes? E isso acontece para todas as arestas que estão aqui. Elas são contadas 2 vezes, por isso que você não pode esquecer aqui, ó, de dividir por 2. 60 dividido por 2, aí sim, né? Chegamos no número total de arestas do dodecaedro, que são 30. Tudo bem? Agora, Ferreto, como é que a gente faz para chegar aqui, ó, no número 20, que é o número de vértices do dodecaedro? Para isso, nós deveremos ver a relação de Euler.
Pode chamar de Euler mesmo, né? Essa relação diz o seguinte, olha só, que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais o 2. Essa relação serve para todos os poliedros que são convexos. Até tem um macete para memorizar ela, ó. Vamos fazer amor a 2. Eita, olha só. Então, substituindo, nós temos aqui o total de faces e o total de arestas. Então, vamos substituir aqui, ó, total de vértices, então será total de faces, que são 12, é igual ao número de arestas, que são 30. Nós temos aqui mais o 2. 30 mais 2 é 32, menos o 12, isso irá gerar número de vértices exatamente igual a 20, que é o número que nós temos aqui. Tudo bem? Então, pessoal, nós temos aí a tabela referente aos 5 poliedros regulares e também vimos como é que a gente pode chegar a cada um dos seus elementos, que são os vértices, arestas e faces. Tudo bem? Para encerrarmos a aula, vamos fazer uma questão que envolve um poliedro regular, tratando especificamente aqui do tetraedro regular. Beleza? Vem comigo aqui. Então, olha só, vamos fazer esse exemplo que diz o seguinte. Sabendo que a aresta de um tetraedro regular mede 3 centímetros, calcule a sua altura e a área total. Tudo bem? Primeiramente, pessoal, vamos desenhar aqui, ó, o que seria o tetraedro regular. Mais ou menos, né, pessoal? Vamos colocar aqui um pontilhado. Aqui vamos colocar o vértice do topo desse tetraedro regular. Lembra que tetra, né, se refere a 4, são 4 faces, e no caso, o tetraedro regular, como nós vimos, são 4 triângulos equiláteros. Tudo bem? As arestas aqui, ó, todas elas medem 3 centímetros. Se você contar aqui, nós temos 6 arestas. Beleza? Agora, olha só. Por exemplo, se eu quiser representar a base desse tetraedro regular, como as faces são todas triângulos equiláteros, a base dele, claro, né, também é um triângulo equilátero. Nesse caso, de lado 3. Tudo bem? Para chegar, por exemplo, na altura dele, olha só, a altura vem aqui do vértice, vai ao centro da base, e daqui, por exemplo, eu posso trazer nesse vértice e juntamente com essa aresta aqui, ó, nós poderíamos fechar aqui um triângulo, tá? Um triângulo retângulo, e através do Teorema de Pitágoras, nós calcularmos, por exemplo, essa altura aqui. Tudo bem? Agora, para encontrar essa altura, nós deveremos primeiramente encontrar quanto é que vale isso daqui, ó, que eu vou chamar, por exemplo, de x. Olha só, o centro, esse ponto aqui, ó, vamos até trocar de cor, né? Esse ponto aqui é o centro do triângulo equilátero, mais ou menos aqui. Se nós pegarmos o centro do triângulo equilátero até o vértice do triângulo equilátero, nós teremos esse comprimento que eu chamei de x, que eu vou colocar ele exatamente aqui. Aí, pessoal, você lembra o seguinte, que lá na geometria plana, quando nós vimos o triângulo equilátero, lembra que esse pedaço aqui, ó, é uma fração da altura. Lembra quanto é que é? Lembra que a altura a gente pode dividir ela em 3 partes. Tá? Ou seja, isso aqui são 2 partes de um total de 3. Ou seja, o x ali, ó, equivale a 2/3 da altura do triângulo equilátero. Tudo bem? Vale lembrar que a altura do triângulo equilátero nós poderíamos encontrar aqui utilizando o Teorema de Pitágoras também, mas também facilita se nós memorizarmos, como nós já vimos, né? A altura do triângulo equilátero é simplesmente lado do triângulo, raiz de 3 dividido pelo 2. Então, substituindo aqui, nós vamos ter que o valor do x, ele acaba sendo 2/3, que multiplica a altura, ou seja, L raiz quadrada de 3 dividido pelo valor 2. Poderíamos aqui, ó, cancelar o 2 com o 2
E nós vamos ter, então, que o valor do x, ele vale L raiz de 3 sobre 3. Vamos colocar aqui, ó, dividido pelo 3. E no lugar do L aqui, ó, nós poderíamos colocar o lado do triângulo, que é o 3. Então, o x, ele será o 3 vezes o raiz quadrada de 3, dividido pelo 3. Cancelando aqui, ó, o 3 com o 3, teremos, então, que o x é exatamente igual a raiz quadrada de 3. Temos aqui, ó, beleza, tá? Então, agora, pessoal, poderemos calcular aqui a altura do tetraedro fazendo um teorema de Pitágoras aqui, ó. Esse 3 aqui, ó, é a hipotenusa desse triângulo, já que o ângulo reto está aqui, né? Então, opondo-se ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa, que é o 3. Então, o 3 elevado ao quadrado é igual a h ao quadrado, tá? Mais o valor x aqui, ó, que é outro cateto, elevado ao quadrado. Então, nós teremos 3 ao quadrado é 9. É igual a h ao quadrado, mais, se o x, pessoal, vale raiz quadrada de 3, o x ao quadrado será raiz quadrada de 3 ao quadrado, ou simplesmente o 3. Esse 3 aqui, ó, ele vai lá para o lado esquerdo subtraindo, então nós vamos ter que h ao quadrado é igual a 9 menos o 3, ou seja, o 6. O quadrado extrai raiz, nós vamos ter então que a altura desse tetraedro aqui é exatamente igual a raiz quadrada de 6 centímetros. Beleza? Agora, pessoal, outra pergunta é acerca da área total do tetraedro regular. Pessoal, tetraedro regular são 4 faces iguais a triângulos equiláteros. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que a área do tetraedro é igual a 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Aí vocês lembram da fórmula da área do triângulo equilátero? Como nós falamos nas aulas anteriores, né? A gente pode colocar a sequência 2, 3, 4, ou seja, L ao quadrado, raiz quadrada de 3 dividido por 4. Isso daqui, ó, é a área de um triângulo equilátero, nós vamos multiplicar por 4, porque o tetraedro possui 4 triângulos equiláteros. Então, simplificando aqui, ó, o 4 com o 4, nós vamos ter que a área do tetraedro é simplesmente L ao quadrado vezes o raiz quadrada de 3. Pessoal, reparem que não vale a pena você memorizar a área do tetraedro regular. Memorizando a área do triângulo equilátero, nós chegaremos dessa forma na área de diversos outros sólidos, tá? Então, nesse caso, a área do tetraedro, substituindo, será L ao quadrado, como o lado do tetraedro vale 3, né, que é igual a aresta dele, nós vamos ter o 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3. Então, nesse caso, a área do tetraedro será 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 3 centímetros, se é a área, né? Centímetros quadrados. Beleza? Então, pessoal, chegamos ao final dessa aula introdutória da geometria espacial. Aguardo vocês nas próximas aulas. Um abração e até mais.